nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia declara isso. Mas se nós somos a imagem e semelhança de Deus, por que nós somos tão maus? Por que nós somos tão egoístas? Por que nós temos pensamentos maus? Por que nós temos desejos maus? Por que nós temos vontades que não agradam a Deus? A Bíblia explica isso. Primeiro vamos ver a criação do homem. Em Gênesis 1, no versículo 26 e 27, nós temos aqui a criação do homem. E diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, realmente, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas o que aconteceu? Em Gênesis 2, no versículo 16 e 17, Deus ele dá uma ordem direta para Adão e Eva. Ele diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus ele deu uma ordem daquela fruta, daquela árvore, vocês não vão comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E nós conhecemos a história. Entra em cena uma serpente e vem e seduz a Eva. Mas quem é essa serpente? Em Apocalipse 12, no versículo 9, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A antiga serpente o diabo, é Satanás. Em Gênesis 3, no verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, que não comereis de toda a árvore do jardim? E aqui a gente conhece a história. A serpente ela começa um diálogo com Eva, ela engana Eva, e Eva come do fruto proibido. No verso 17 de Gênesis 2, Deus disse assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a serpente disse para a mulher: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Deus disse: Você vai morrer. E a serpente, Satanás, enganou a Eva, disse: Pode comer, você não vai morrer. E aí a gente já sabe a história. Adão e Eva, eles comem do fruto proibido. Eles pecam contra Deus, desobedecem a Deus e se submetem à mentira de Satanás. E o que acontece com eles? Gênesis 3, no verso 7 em diante, diz: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha que engraçado. Depois que eles pecam, o verso diz: Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles já estavam nus, mas eles só perceberam depois que eles pecaram. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Todas as tardes, Deus ele vinha ficar junto com Adão e Eva, mas nesse dia ele veio e eles se esconderam. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então, aqui se deu a queda do homem. E a resposta, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque
o mundo está do jeito que está, tão ruim, com tanta dor e sofrimento? A resposta está aqui nesse verso. Em Gênesis 3:1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. A palavra sagaz no hebraico é a palavra arum. Então, a serpente, Satanás, é sagaz, é arum. Mas em Gênesis 3:11, olha o que Deus diz. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Essa palavra nu no hebraico é a palavra arumim. Satanás é sagaz, arum. O homem, ele pecou, agora ele está nu. Ele se tornou arumim. São palavras equivalentes. Satanás é sagaz, ele é arum. E agora o homem, ele está nu, ele se tornou arumim. Nós fomos criados realmente à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1 e 2. Mas quando chega em Gênesis 3, logo depois da criação, agora nós nos tornamos arumim. Nós nos tornamos também a imagem e semelhança de Satanás. Por isso que o nosso coração é mau. Por isso que geralmente quando a gente vai atrás dos desejos do nosso coração, um sofrimento lá na frente acaba nos atingindo. Por isso que muitas vezes a gente tem pensamentos maus e a gente não entende por quê. Por isso que muitas vezes a gente julga as pessoas, por isso que nós somos egoístas, por isso que a gente causa tanto sofrimento nas pessoas e por isso as pessoas causam tanto sofrimento em nós. Porque segundo a Bíblia, a partir de Gênesis 3, nós nos tornamos a imagem e semelhança da serpente, de Satanás. Foi por isso que Jesus ele teve que vir a essa terra e morrer e com seu sangue pagar o preço do nosso pecado. Foi esse motivo que fez com que Deus mandasse seu Filho vir à terra para morrer por nós. E a promessa de Jesus é que quando ele voltar a essa terra novamente, ele vai nos livrar da nossa semelhança de Satanás. E aí nós vamos ficar livres dessa maldição, dessa condenação que todo homem carrega, a imagem e semelhança de Satanás. Por isso que a gente tem que esperar com ansiedade a volta do Senhor Jesus. Porque a promessa dele é que ele vai nos transformar num piscar de olhos e a gente vai se ver livre da nossa imagem e semelhança do diabo. Amém.